Oi, essa é a nossa quarta aula síncrona da disciplina de modelagem e simulação de bioprocessos desse ano de 2020, né, do período de ensino remoto emergencial. Tudo bom? Hoje eu vou falar sobre métodos numéricos de solução de EDOs e vou focar no Rujicuta, principalmente o Rujicuta de quarta ordem, né. Depois vou usar um exemplo para explicar a função EDO do Scilab, que faz parte do pacote Solver de equações diferenciais ordinárias do Scilab. E aí, por fim, vou falar sobre o uso da equação logística e modelagem e simulação de populações, que vai ser a equação que vai permitir que a gente possa ter a atividade que vocês vão fazer usando o Scilab, né? Bem, então, quando a gente pensa em métodos numéricos, o método numérico que a gente tem usado até agora para a solução de EDOs é o método de Euler. Ele é um método muito simples, extremamente simples, tá? Mas sistemas um pouco mais menos suaves, sistemas que sejam mais, que se chamam em matemática de rígidos, tá certo? Precisam de métodos numéricos que tenham capacidade melhor de processar, que produzem menos erro na solução das EDOs. Então, em geral, quando a gente pensa no método desses, o primeiro que vem à cabeça, o método mais elaborado, é o método de Rujicuta. E ele é um método de quarta ordem porque ele faz uso de várias derivadas, a gente vai ver que vão ser 4 aproximações de derivada no intervalo da solução, por isso ele é chamado de método de quarta ordem. Então, como ele tem esse nome, normalmente se chama ele simplesmente de RK4, tá? Ou ele virou sinônimo do método de Rujicuta, apesar de existir método de Rujicuta de outras ordens, tá? Então, quando a gente tem um problema de valor inicial, que é o tipo de problema que a gente tem trabalhado até agora, tá certo? Que a gente tem uma função para a derivada e sabe o valor da função num determinado instante, que é o instante t igual a 0, tá? A gente pode aplicar o método de Rujicuta, como vocês viram em métodos numéricos, tá? Com essa fórmula geral aqui de recursão. O próximo valor da função vai ser o valor anterior, mais h, que é o passo, né, de integração numérica, né, o intervalo de interação na escala de tempo, dividido por 6, esse 6 aqui eu já explico de onde sai, multiplicado por K1 mais 2K2 mais 2K3 mais K4. Esse 6 é a soma desse 1, que está aqui na frente, mais 2, mais 2, mais 1. Então, 1 mais 2 mais 2 mais 1 dá esse 6. Ou seja, isso aqui é uma média ponderada. Uma média ponderada desses 4 Ks aqui. No próximo slide eu explico como que são calculados esses Ks. E o tempo passa a ser o tempo anterior mais o passo de integração no tempo. Os Ks são calculados da seguinte forma. O primeiro valor de K é o valor da função substituída no ponto onde eu tenho o valor da derivada. O segundo valor de K, ele é o valor da função na metade do intervalo. O valor de K3, ele usa o valor da derivada que foi recalculada aqui, e o valor de K4 usa o valor da derivada que foi recalculada antes. Falando assim fica complicado de entender. Tá certo? Então, o que a gente precisa, por enquanto, se dar conta é que, na realidade, eu tenho vários recálculos de derivada. Então, eu calculo 4 derivadas. Por isso que ele é de quarta ordem. Então, vamos ver um código para simplificar isso na forma da nossa explicação. Então, esse código aqui é um código que está disponível no blog. Vocês podem colocar lá por esse nome aqui, Rujicuta de quarta ordem verificado. Só coloquem Rujicuta e vocês vão ter acesso a esse código. Esse código ele é um código para resolver essa EDO aqui, que é a EDO que vocês trabalharam no primeiro exemplo da função de primeira ordem, né?
a reação de primeira ordem, elementar de primeira ordem. Então, olha lá, eu defino esse aqui, esse K1 aqui, é a constante cinética, não tem nada a ver com aqueles Ks que eu estava explicando antes. I igual a 1, que é a interação 1, T igual a 0. Tá? Esse valor aqui é o valor da concentração inicial. Né? E aqui eu tenho o passo de integração. J igual a 1, que é um outro índice que foi usado durante o desenvolvimento. Enquanto o tempo for menor que 100, o que eu tenho? Eu calculo a primeira derivada. Então, se eu for usar esse método aqui à mão para fazer um Ruji-Kutta de quarta ordem dos meus problemas, vai ser aqui que eu vou botar EDO, tá certo? E digo que FA1 é igual à derivada que eu calculei. O RKCA2 vai ser o RKCA, que é o valor inicial, mais FA1, que é a derivada, vezes dt sobre 2. Aqui eu avancei metade no intervalo. Tá certo? Aí eu vou para o segundo recálculo de derivada. Então, eu recalculo a derivada considerando esse incremento no valor da função, porque eu recalculei ela no meio do intervalo. Então, eu vou ressubstituir a minha equação aqui, tomando cuidado com as variáveis. Recalculo um FA2, que vai ser o dCA2 dt. Vou para RKCA3, que é RKCA mais FA2 vezes dt sobre 2. Recalculo de novo a derivada e assim por diante, até eu ter 4 FAs. Então, o que vai acontecer? O valor da próxima interação, no caso da concentração recalculada pelo Ruji-Kutta, vai ser o valor anterior, mais dt dividido por 6, está aqui a divisão, vezes os 4 FAs, que no programa são FAs, mas que na fórmula de interação que eu expliquei antes, eram os valores de K, de acordo com o que estava na Wikipédia. Aqui está só a expressão exata para comparar, para mostrar que o erro tende a 0. Aqui um cálculo de desvio, e aqui plota os dois valores, o CA numérico, que esse aqui é o método de Ruji-Kutta de quarta ordem, e aqui o exato. Então eu vou rodar e já vou ver o gráfico do desvio. Observem que o desvio ele fica em torno de 0,01, quase constante. 0,01%. 0,01% ao longo de todo o tempo de simulação, 100 segundos. Eu vou rodar de novo. Vou aumentar o tempo de simulação para 10 vezes mais. 10 vezes mais. Agora vai demorar bastante o código para rodar. Vai demorar 10 vezes mais do que eu estava rodando. Então, observem que aumentei 10 vezes o tempo de simulação e o erro continua. Olha como na escala aqui das ordenadas, o erro é de menos 0,01%. Ele diz que é constante porque ele não tem a terceira casa para mostrar no gráfico. Então, eu tenho um erro na terceira casa, depois que eu usei o método Ruji-Kutta de quarta ordem. Por isso que a gente, quando quer fazer um trabalho de desenvolvimento que vá ser mais avaliado, que vai ser mais cobrado, o mínimo que se espera é que se use o método de Ruji-Kutta de quarta ordem. Né? Bom, deu para ver que implementar esse método à mão não é uma coisa muito simples. Né? Então, o que a gente pode fazer? Né? Uma alternativa que se tem é o uso dos solvers. A palavra solver, que seria solucionador, nos remete ao fato de que muitos softwares têm recursos de bibliotecas de solução de problemas numéricos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tá? Deixa eu pegar um programa bem comum, o Excel. O Excel. Tá? O Excel. Né? O Excel, que é
uma planilha, né? Uma aplicação de planilha, que foi criada para escritório, né? O Excel é o herdeiro do antigo VisiCalc, a primeira planilha eletrônica desenvolvida lá nos anos 70 para rodar no Apple II. Rodava num computador chamado Apple II. Tá certo? Essa foi a primeira killer app do mundo. Foi a primeira aplicação matadora que vendeu milhões de cópias. Tá certo? Bom, o que o Excel tem de solver? Vou mostrar. Deixa eu chamar aqui meu Excel. Esse meu Excel é o Excel 365. Então, em geral, o Excel não está configurado para usar o solver. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar o suplemento do solver. Então, vou em Arquivo, Opções, Suplementos, Suplementos do Excel IR, e vou pedir solver. Quando eu faço isso, ele chama um conjunto de rotinas desenvolvidas em linguagem de macro do próprio Excel, em VBA, tá certo? Que vai permitir eu usar o módulo do solver. O solver vai ficar aqui dentro de dados, ó. Ó, apareceu aqui solver, ó. Apareceu aqui no canto direito, ó, solver, tá? Então vou mostrar um exemplo. Vou mostrar um exemplo, deixa eu pensar assim. Vamos imaginar que eu tenha a variável x e a variável y. E o que eu tenho aqui, um valor qualquer de x, 20. E um valor e uma equação para y. Eu vou colocar aqui y é igual a x, x está em A2, né? Então vai ser igual a A2 elevado ao quadrado menos 25. Então a equação é y igual a x ao quadrado menos 25. Eu sei, ele simplesmente substituiu a equação aqui, fez 20 ao quadrado, que é 400, menos 25, deu 375. Eu sei que eu posso usar o solver para resolver esse tipo de expressão, né? Por quê? Porque o solver é um pacote que permite eu minimizar funções. Esse solver do Excel, ele é na realidade uma ferramenta de otimização numérica. Então ele pode maximizar, minimizar ou igualar a zero. Eu vou usar a opção de igualar a zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá em solver, definir objetivo. Eu quero definir que essa célula aqui seja zero, né? Seja zero. Então, definir o objetivo para, posso maximizar, minimizar, não é o caso, não é um problema de otimização, ainda não é um problema de otimização, passará a ser, daqui a pouco poderá ser. Eu quero que seja igual ao valor de zero. Alterando qual célula? Essa célula aqui, a célula do x, que é o A2. Aqui eu posso colocar restrições, aqui eu posso escolher o método, eu não quero fazer isso agora. Vou pedir para ele resolver. Ele foi lá, olha lá atrás, ó. Ele achou que o valor de y que cai dentro da faixa de precisão que está configurado no Excel, de menos 0,00015, é 4,999. Eu sei que a raiz, que são duas raízes, porque é uma equação de segundo grau. Então, por que ele achou a positiva? Bom, isso eu posso adiantar para vocês. É porque eu arbitrei um valor inicial positivo. Eu vou manter a solução do solver? Não, vou restaurar os valores originais. Em vez de botar mais 20 aqui, eu vou botar menos 20. Vou voltar para o solver e vou executar de novo. Ele continuou achando a raiz positiva. Eu estou com... Deixa eu colocar um valor bem negativo aqui. Vamos ver se ele faz... ele não está achando a outra raiz, mesmo eu dando valores negativos, tá? Vamos ver se eu começasse o problema do zero, né? Pode ser que ele tenha ficado com alguma coisa, né? Deixa eu colocar aqui, menos 100, igual, esse aqui, elevado ao quadrado, menos 25. Vamos ver. Solver. Eu quero igualar essa aqui a zero, variando essa aqui.
Vamos ver o que ele fez. Aí ele continua achando positivo. Não fui feliz. Né? Não fui feliz. Infelizmente, ele só está achando uma das duas. Tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que o solver é um solucionador de problemas numéricos. E que o Excel, por exemplo, que é uma ferramenta de escritório, tem. Se a gente fosse usar isso aqui no nosso cotidiano, para que a gente poderia usar? A gente poderia usar, por exemplo, para determinar a composição de um meio de cultivo, por exemplo. A gente faz o balanço material e em função dos percentuais de carbono, nitrogênio, fósforo, a gente consegue determinar quais as quantidades a serem misturadas das fontes de carbono, nitrogênio e fósforo que a gente usar. Né? Bom, então solver é o termo geral usado para uma biblioteca de solução. Né? Bom, mas aqui a gente não tem usado o Excel, a gente tem usado o Scilab. O Scilab tem solvers também. Né? Então eu vou sair do Excel. E vou lá no meu PowerPoint, porque eu quero focar no solver de EDOs. Então, no Scilab, né, eu vou focar no solver de equações diferenciais ordinárias. Porque eu não vou precisar ter aquela trabalheira de implementar um Rudicut à mão. Né? Eu posso usar uma função embutida, chamada ODE. ODE. Tá? Bom, então vamos lá olhar ela no Scilab. Manter. Scilab. Está aqui, ó. Então esse aqui é um exemplo de uma solução de EDO simples, de uma dimensão. Isso aqui eu copiei do help dele. Tá? Porque se eu não sei usar, eu simplesmente venho aqui, ó, no console, escrevo help ODE. Né? E ele vai abrir um navegador de ajuda, ó, solucionador de equações diferenciais ordinárias. E aqui, inclusive, ele tem um exemplo. Está aqui o exemplo. Ó. Esse exemplo aqui que eu adaptei para o meu caso da reação aquelada no B. Tá? Então, olha aqui. Ó. O que eu vou ter? Eu vou ter que... eu vou criar uma function. Isso aqui é uma palavra reservada do Scilab. Quando eu abro um function, tem que ter um end function. Toda vez que abro um function, tem que ter um end function. Eu vou chamar de CA-dot. CA-dot é a derivada do CA. Né? CA-dot, igual a uma função de tempo do próprio CA. Onde CA-dot é igual menos, isso aqui é o valor do K, vezes CA. Então é a expressão aquela, dCA dt igual a menos KCA, como sempre. Tá? Defino CA0 como 2, tempo igual a 0 igual a 0, o tempo variando de 0 até 100, de 0, 1, 0, 1. Isso aqui é a fórmula de interação para eu criar os vetores de tempo. CA recebe os valores da função OD, que é o pacote do solver de EDOs do Scilab, para CA0, condição inicial, para T0, aqui são as condições iniciais da variável, que seria o Y e do T, até T usando F. F é essa função aqui. Tá? F é essa função aqui. Tá? Então, se eu quiser trocar a equação diferencial, onde eu vou mexer? Eu vou mexer aqui. E vou trocar os nomes das variáveis. E aí eu tenho que tomar cuidado que os nomes das variáveis que eu uso aqui tem que ser os mesmos daqui. Tá certo? Na dúvida, sempre lembrem. Isso aqui equivale a y. Isso aqui é y', é a derivada. Né? E esse aqui é o valor de y na minha expressão. Bom, eu transformei um problema que levava muitas linhas em um problema de 1, 2, 3, 4 linhas. Né? Que essa é bem simples também. Vou resolver. Está aí. O gráfico da concentração de A caindo, né, naquela expressão minha lá de primeira ordem. Bom, vocês viram que foi muito rápido. Então, além de tudo, ainda roda rápido. E eu tenho a opção de escolher o método.
aqui eu nem sei que método, se ele está usando Adams, se ele está usando Euler, se está usando Rudicuta. Eu nem me preocupei com o método. Mas eu posso escolher o método. Se eu vier aqui no Help, aqui, e procurar pelo nome do método, né, eu posso trocar o nome do método aqui em All Options. Tá? Eu tenho a opção de trocar o nome do método. Tá? Ou usando All Options, ou usando a expressão onde eu uso o método, aqui o nome do método. Coloco entre aspas o nome do método. Tá? Ó, aqui, ó. Type. Type é o dos strings onde tem os nomes possíveis. Pode ser o Matt Adams, o Matt Stiff, RK, Rudicuta, Felberg e assim por diante. Tá certo? O método default, né? Vamos ver qual é. Not given. Tá? Onde é que expressa qual é o método default? Aqui, ó, o solucionador LSoldar do pacote OBPAC é chamado por padrão. LSoldar é uma biblioteca numérica famosa, tá, para a solução de problemas lineares. Tá? Ele escolhe automaticamente entre o método preditor corretor não rígido de Adams e a fórmula de diferenciação retroativa, o backward. Né? Então, ele já é um método mais sofisticado, inclusive, do que o método de Rudicuta. Então, só o default dele já é melhor do que o método de Rudicuta de quarta ordem. Né? Bom, para a gente ter com que trabalhar e já dando um aspecto associado com a modelagem de bioprocessos, no que diz respeito à modelagem de populações de micro-organismos, eu vou usar um exemplo, né? Vou falar de um exemplo, que é a equação logística. A equação logística, que está lá embaixo, ela é um modelo comum usado em crescimento populacional. Tá? E é atribuído a Verhulst, lá em 1838. Tá? Verhulst leu um trabalho de Malthus, né, sobre o princípio da população e observou que não poderia haver crescimento infinito. Por quê? Porque a população passaria a competir pelos recursos daquele ambiente onde ela está inserida. Então, Verhulst pensou nessa equação aqui. Ó, nessa equação aqui. Então, a taxa de variação da população com o tempo igual a R, que é uma taxa específica de crescimento, P a população. Então, observe que esse início da equação é o início da equação de Malthus, ou seja, o crescimento da taxa de variação da população é proporcional ao valor da própria população. Quanto maior a população, maior a taxa de crescimento. Essa é a lei de Malthus. Tá? Menos, e aqui que está a diferença, P sobre K. Ou seja, depois de um determinado instante, quando a população passa a ser significativa, começa a haver uma restrição, uma inibição. Vocês já sabem onde é que eu vou chegar, né? Vocês já se deram conta. Né? Nós estamos no curso de biologia, de engenharia bioquímica. Então vocês sabem por que eu estou falando inibição. Né? Inibição pela própria população do crescimento. Ou seja, o crescimento para de ocorrer. Né? Por quê? Porque a população, o tamanho da população, inibe o crescimento. E K é a chamada capacidade de carga. É o valor, né? K é o valor da população no t igual mais infinito. É o valor quando o tempo tende ao infinito. É o valor do K. Né? Então, para dar um exemplo, eu vou pegar, vou voltar aqui no... Eu já tenho o código pronto. Peguei a equação diferencial, está aqui a equação de Verhulst. Equação de Verhulst. Né? Então, ó, dp dt igual a rp 1 menos p sobre k. Né? Vou definir o R, 1.2, população inicial igual a 100, o K, o valor da população no tempo infinito, 10.000, tempo igual a 0, dt igual a 0.01, I igual a 1.
E aqui eu vou usar o Math Euler. Então está aqui a equação. Né? Então aqui está a equação de Verhulst. Aqui está a fórmula do método de Euler. Aqui está o vetor pp, só para eu graficar. tt para receber o tempo passa a ser igual a tempo mais dt. I para aumentar o vetor, que é o índice para poder plotar. E ploto. Vamos ver o que acontece. Aí. Então, no eixo dos y eu tenho população, no eixo dos x eu tenho tempo. Eu observo que começou em 100, olha lá, começou lá em 100. A população cresce, 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 até que eu tenho uma inflexão. Por que eu tenho essa inflexão? Porque o termo menos P sobre K dentro do parênteses passa a inibir o crescimento, até que o crescimento tende a um equilíbrio. Né? Então, observem que esse tipo de equação me remonta, né? Me lembra, assim, me dá uma ideia de um crescimento de micro-organismos, né? Sem a fase de adaptação. Sem a fase de adaptação. E a fase de crescimento logarítmico ela está adaptada. Então você já deve estar se dando conta onde a gente vai chegar com esse tipo de modelo. O meu interesse foi mostrar isso aqui para vocês, porque a tarefa de vocês vai ser adaptar essa equação de Verhulst usando o odd solver do Scilab. Então vocês vão pegar essa EDO para esses mesmos valores, R igual a 1.2, P no instante 0 igual a 100, P infinito igual a 10.000, e vão resolver usando o pacote solver de EDOs do Scilab. Tá certo? Aqui está o resultado, você já sabe que tipo de resultado tem que dar. Tá? Eu vou mandar esses programas todos lá através do Moodle junto com a atividade. Bom, então, para encerrar, nós vimos que nós podemos contar com o pacote solver. Então, o objetivo de hoje foi que vocês tenham ideia que a gente pode usar o pacote EDO do Scilab. Tá? E a gente falou da equação de Verhulst. Equação de Verhulst. A equação de Verhulst é dp dt igual a... Esqueci. Vou ter que colar. Tá lá. RP, R que é a taxa de crescimento, vezes P, 1 menos P sobre K. Tá? Bom, então a tarefa de vocês vai ser resolver isso aqui usando o EDO solver do Scilab, do mesmo jeito que eu fiz. Tá? Vocês usando os valores que eu usei no exemplo. Tá certo? Agradeço muito a atenção, espero que vocês assistam quantas vezes precisarem, acredito que não é uma coisa muito complicada. Tá? E eu tratei hoje de fazer mais rápido, para vocês terem mais tempo de poder se dedicar, botar a mão na massa e usarem o Scilab para aplicar no exemplo do EDO Solver. Tá certo? Eu sei que vocês têm muitas tarefas para fazer e ver vídeos muito longos não é uma coisa muito boa. Né? Agradeço, muito obrigado e fiquem bem. Tudo de bom.